Bom, gente, o meu grupo ficou responsável pelo projeto geométrico de ferrovias. Ele é composto pelos acadêmicos Cláudio Antônio, Cristóvão José, Gustavo da Silva, Guilherme Moraes, Heloísa Fernandes, Joel Pereira, Paulo Jacinto e eu, Vicente. Eu vou começar dando uma introdução e um pouco do contexto histórico da ferrovia. O objetivo do projeto geométrico é a implantação da via permanente ferroviária, que é os procedimentos para elaboração, a definição do trecho, então, a especificação do total de tudo que vai ser aplicado no decorrer da obra. Vou falar um pouco agora sobre a história da ferrovia no Brasil. Ela chegou ao Brasil através de Dom Pedro II, que era o príncipe regente que deu concessão ao Irineu Evangelista de Souza, que é o Barão de Mauá, que em 30 de abril de 1854, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o primeiro trem percorreu uma distância de 14 quilômetros de ferrovia que ligava a Bahia a Guanabara, a raiz da serra. A primeira estrada de ferro brasileira recebeu o nome de Dom Pedro II e mais tarde tornou-se a central do Brasil. A primeira locomotiva foi carinhosamente apelidada de Baronesa. Em 30 de setembro de 1957, surgiu a Rede Ferroviária Federal, a RFFSA, que, em consequência da decadência das estradas de ferro existentes no Brasil. Agora vou falar um pouco sobre as transformações que ocorreram com a modernidade, no passar dos anos, a evolução que foi tendo a ferrovia. As 42 ferrovias existentes, elas foram incorporadas à nova rede ferroviária num sistema de regionais, resumindo em 18. Mais uma vez, houve um grande avanço, surgindo neste período os trens de luxo. Também as linhas foram remodeladas, sendo melhoradas os traçados dos trilhos, substituídos os dormentes de madeira por concreto, mas não resistindo à concorrência das rodovias, que nesse período, o crescimento grande, hoje, como a gente observa, boa parte, mais de 70% do nosso transporte é feito rodoviário, que em 1977, a rede ferroviária federal foi de desestatização, sendo criadas 6 sistemas regionais, porém, em 5 de dezembro de 1999, a RFFSA foi extinta, sendo criada a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que ainda hoje é o órgão que fiscaliza e controla o pouco que sobrou do transporte ferroviário no país. A primeira ferrovia no mundo surgiu na Inglaterra em 27 de setembro. Agora eu vou dar espaço para o próximo da continuidade. Bom, boa noite. Vou falar sobre as operações que ainda tem no Brasil. O Brasil dispõe de cerca de 30 mil quilômetros de malha ferroviária. A Argentina, que é um país bem menor que o Brasil, possui 35 mil quilômetros de ferrovias. E os Estados Unidos, 170 mil. Cerca de 35% das ferrovias operam há mais de 60 anos. Em 1998, foram transportadas cerca de 353 milhões de toneladas de carga, 19,9% do total do país. Foram conduzidos também 393 milhões de pessoas, se considerados ao transporte de interior ao subúrbio. Da receita do setor, cerca de 96% vem do movimento de carga. Em maio de 2003, o governo lançou ainda o Plano de Revitalização das Ferrovias e o Programa de Expansão da Malha Ferroviária, através do qual estão sendo construídas ferrovias Norte e Sul e a Transnordestina, com investimentos privados de cerca de 4,5 bilhões. Nas ferrovias, o transporte de carga passou de 170 bilhões em 2002 para 225,8 bilhões em 2005, um crescimento de 32%. Vou falar sobre a fase do projeto. O projeto geométrico será elaborado em longo de duas fases. A fase do projeto básico e sobre a fase do projeto executivo. Agora o meu colega vai explicar detalhadamente sobre o projeto básico e o projeto executivo.
Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre a fase do projeto básico. O projeto geométrico, nesta fase do projeto básico, será elaborado a partir de estudos topográficos realizados segundo o que expõe a instituição, que é o ISF 203, Estudos Topográficos para Projetos Básicos de Ferrovias. O desenvolvimento das linhas de projeto geométrico obedecerá também recomendações dos estudos geológicos e geotécnicos, procurando minimizar os problemas construtivos. O projeto geométrico deve ser elaborado detalhadamente e de maneira a apresentar uma condição de lotado na fase do projeto. Eu vou falar de algumas características que necessitam. Do projeto geométrico nesta fase do projeto básico, deve constar quadro de características técnicas e operacionais, projeto em planta na escala de 1:2000, composição das curvas horizontais, elementos cadastrais, aparelho de mudança da via, que é AMV, estações e postos de cruzamento, pátio e estacionamento de manobras, túneis, pontes, viadutos, bueiros, passagem de nível com rodovias, proposição para largura de faixa de domínio. E aqui mais algumas características. Projeto em perfil na escala de 1:2000 na linha H e 1:200 na linha V. Vertical. Composição das curvas verticais, rampas, túneis, pontes e viadutos, bueiros, seções transversais típicas da plataforma e a apresentação dos elementos especiais do projeto na escala de 1:500 ou 1:1000. Agora eu vou estar passando para o meu colega para ele estar falando sobre a fase do projeto executivo. A fase de projeto executivo funciona assim. O projeto geométrico, nesta fase de projeto executivo, vai ser elaborado a partir dos estudos topográficos, realizados segundo o que dispõe a Instrução de Serviço ISF 204, que é o Estudo Topográfico para Projetos Executivos de Engenharia. Este projeto deverá constituir-se de projeto planialtimétrico nas escalas de 1:2000 na linha horizontal e 1:200 na linha vertical. Determinação das seções transversais do projeto nas escalas de 1:200 ou 1:100. Detalhamento dos elementos especiais do projeto na escala de 1:500 ou 1:1000, como estações e postos de cruzamento, aparelho de mudança de via AMV e pátio de estacionamento e manobras, além de passagem de nível com rodovias. Em planta, eixo estaqueado de 20 e 20 metros, assinalando as estacas correspondentes aos quilômetros inteiros, bem como as estacas correspondentes às centenas de metros. Indicar os rumos dos alinhamentos e as curvas numeradas, constando seus elementos de tabelas laterais. Os pontos de segurança da linha serão todos amarrados, organizando-se para eles croquis laterais. O mesmo ocorrendo com as RRN, que terão suas localizações e cotas assinaladas no projeto. Os pontos de segurança da linha serão todos amarrados, organizando-se para eles os croquis laterais, como foi dito antes. Pode passar. Em planta, representar os bordas da plataforma e as projeções dos offsets rachoreados em convenções diferenciando cortes e aterros. Serão representadas as linhas de transmissão no interior da faixa de domínio, com indicações da procedência e número das postulações. Representar as pontes, pontilhões com os nomes dos rios, túneis, ramais, passagem de nível com rodovias, estações e postos de cruzamento, MVs, pátios de estacionamento e manobras, com os nomes das localidades, indicando o número de volume e folhas que contêm os projetos específicos. Agora eu vou estar passando a palavra para o próximo aluno que vai continuar a apresentação. Dando continuidade, Vou dar continuidade no projeto plano altimétrico em planta. Os bueiros serão indicados com
convenções tipo linhas tracejadas com a extensão total no pé do aterro e sua esconsidade. Outros dispositivos, tais como valetas de proteção, corta-rios, caixas de empréstimo, podem ser representados indicando onde se encontram seus detalhes construtivos. Indicar o zoneamento paisagístico, cujos detalhes serão apresentados em capítulo próprio. A faixa de domínio será representada em todas as pranchas, indicando-se os limites e suas ordenadas em relação ao eixo. A altimetria da área compreendida pela faixa de domínio será mostrada por curvas de nível, as quais, nos aterros planos ou pouco ondulados, terão intervalos de 1 metro ou menos, de modo a não deixar espaço maior que 2,5 centímetros, sem visualização no desenho original, no tamanho A1. Nas regiões onduladas, fortemente onduladas e montanhosas, serão indicadas curvas de nível de 5 a 5 metros. Pode passar. A largura da faixa de domínio a ser desapropriada para cada lado do eixo de projeto geométrico, de linha singela ou do eixo da entrevia, em caso de linhas duplas, atenderá no mínimo ao maior dos dois valores. 40 metros medidos para perpendicular ao eixo do projeto, offset de pé de aterro ou de crista de corte acrescido de mais 15 metros. A linha curva resultante destas medidas deverá ser adequada, sendo adotado o maior dos valores para cada lado, e a partir daí definido como o limite proposto para a faixa de domínio, considerando o corpo contínuo de um segmento ou um conjunto de segmentos de cortes ou aterros. No desenho final da configuração da faixa, deve-se consolidar a solução com os elementos lineares paralelos ao eixo da via, analisados caso a caso e procedidos suas concordâncias com os vizinhos em segmentos retos perpendiculares ao eixo do projeto. Esses segmentos de retas ou curvas devem ser delimitados com marcas adequadas, implantados no máximo a cada 100 metros ao longo de seu comprimento, em cada um dos lados da faixa de domínio e nos seus vértices do início e fim de cada segmento, havendo conveniência acerca de proteção da faixa de domínio, deverá coincidir com o alinhamento acima descrito. Nos casos a ser descritos acerca de proteção da faixa de domínio, deverá ser implantada com um recuo mínimo de 5 metros do limite estabelecido para permitir inserção de entrada lateral por lado da faixa. No caso de necessidade de implantação de estradas laterais, estas se prestarão à interligação das propriedades das faixas lindeiras até os pontos de passagem de nível, passagem inferior restrita ou normal. A passagem superior, com relação aos cruzamentos a serem definidos em função da adequação do sistema rodoviário secundário. Vou passar a palavra para o próximo aluno. Boa noite. Tais estradas poderão ser planejadas e utilizadas, né, para a manutenção da via pela concessionária. Serão construídos obrigatoriamente grates colados ao revestimento primário. Nas zonas urbanas, áreas de preservação ambiental, zonas industriais, zonas portuárias, áreas de encostas de morros, que exijam soluções contendo taludes e montanhas ajusantes em túneis ferroviários, cujas travessias de curso d'água significa que exijam pontes ferroviárias, em locais de inserção de desnível com outras vias de passagem com nível de rodovias. Convém estabelecer faixa de domínio que especifica o projeto
de proteção adequado para cada caso, em função da conveniência do entorno submetido à pré-aprovação intermitente na escolha e definição dos seus limites. Ou seja, né, no caso de áreas ambientais ou industriais, no projeto ainda deverão ser especificadas as proteções, né? Por exemplo, no caso de áreas urbanas, ter grades de proteção, né? E entre outros. Pode passar. Por exemplo, no caso já repetir novamente, né? No caso de áreas urbanas, né? Ter faixas, ficará a uma distância interior de 20 metros do eixo da via. Assinalar terrenos alagadiços, brejos e solos moles. Cruzamento de eixos de coordenadas. Seta norte. E em perfil, né, que já nós falamos em plantas, agora falaremos em perfil. Indicar o alinhamento do terreno e do projeto representando a o eixo da linha térrea na ponta sobre a superfície de terraplanagem definido pela camada final do sublasto. As estacas deverão ser numeradas para cada 1 metro e indicar as porcentagens e comprimentos das rampas, comprimento das projeções horizontais das curvas em concordância vertical, o comprimento da flecha das curvas verticais em quilômetros e cotas de PIV, PCV, PTV de cada curva vertical. As obras de artes especiais e os bueiros serão representadas por convenções, tipo indicando a estes últimos tipos de seções e dispositivo de drenagem por linha de convenção. Na parte indicada o nome de curso de água, a extensão da obra e a cota máxima cheia. Será representado no perfil geotécnico com classificação do solo os valores de SPT na sondagem de percussão. Nesse caso de SPT, eu acho que é um dos projetos mais essenciais no caso da ferrovia, porque nas sondagens é que você vai saber a composição do subsolo. Então, é onde você vai saber onde vai ter que fazer substituição de solo, onde são solos moles, solos coesos, né, para estar sendo feita a compactação e as correções necessárias para que não tenham problemas futuros ou até mesmo acidentes com a ferrovia, né? No perfil, serão também destacadas extensões com soluções particulares, divergindo da seção transversal tipo para alargamento de cortes, escalonamento ou mudanças de inclinação dos taludes. Bom, como a nossa amiga Heloísa, devido a problemas técnicos na casa dela, questão do sinal da internet, então ela não vai poder comparecer, mas ela fez parte na elaboração do trabalho, na pesquisa, foi parte fundamental para o levantamento. Mas devido a ela não poder comparecer, eu vou estar introduzindo a parte que seria para ela na apresentação, mas de forma alguma isso diminui o mérito da apresentação dela. Então, eu vou falar um pouco sobre as seções transversais típicas da plataforma. Serão levantadas e desenhadas as seções transversais tipo da plataforma. Faixa de domínio, pontes, túneis, nas diversas características previstas para a ferrovia. E tangente em curva, mostrando o critério de distribuição de superelevação ao longo das curvas horizontais. Serão levantadas e desenhadas as seções transversais, indicando terreno natural, plataforma, as posições do offset e taludes. Nas seções transversais, deverá constar o posicionamento da cerca de proteção, com recuo mínimo de 5 metros para permitir a inserção de eventuais estradas de serviço na implantação da ferrovia ou estradas para manutenção da ferrovia, pela equipe da concessionária ou estradas laterais para interligação das propriedades da faixa lideiras até os pontos de passagem. O detalhamento dos pontos especiais serão constituídos por passagens de nível com rodovias, estações e postos de cruzamento, AMVS, que nada mais é que a AMVS é a transposição de uma pista para outra. Igual o trem está vindo numa linha, precisa transpor ele para outra direção, ela é feita essa mudança. Ela pode ser tanto manual, como também
por automação, pelo comando na central. Os pátios de estacionamento e manobras, bem como a indicação da localização de outras instalações previstas para a operação de ferrovias. Agora eu passo a palavra para o nosso próximo acadêmico. Boa noite, eu vou falar sobre apresentações, né, que vem a fase de projetos básicos. Os projetos geométricos em suas fases de projetos básicos será apresentado no relatório básico final do projeto executivo básico de engenharia daqui corresponde, compreendendo os seguintes volumes. Relatório básico final. No volume 1, tem um relatório de projetos básicos, que vem memória descritiva e justificativa do projeto elaborado, que na minuta vai o A4 e impressão definida no A4 também. No volume 2 do relatório básico final, o projeto básico de execução vem plantas de perfis das escalas de 1 para 2.000 na horizontal e 1 para 200 na vertical, que vem na minuta A1 e na impressão definitiva A1 também. No volume 3, que é a memória justificativa do projeto básico, a minuta vem no A4 e na impressão definida A4 também. Vou passar. Na fase de projeto executivo, o projeto geométrico será apresentado através do relatório final do projeto executivo de engenharia, aqui corresponde compreendendo os seguintes volumes. No relatório final, vem no volume 1, um relatório de projeto e documentos para concorrências, que vem textos, resumo do projeto elaborado, que na minuta vem no A4 e na impressão definitiva vem no A4. No volume 2, o projeto de execução, plantas e perfis nas escalas de 1 para 2.000 na horizontal e 1 para 200 na vertical. Vem desenhos nas seções transversais de escala de 1 para 200 ou de 1 para 100, contendo as seções do terreno talude de cortes e saias de aterro. Vem desenhos das seções transversais tipo, desenhos dos projetos de elementos especiais, arquivos digitais das plantas, perfis e seções transversais compatíveis com software de CAD, que vem na minuta do A1, impressões definidas do A1. No volume 3, a memória justificativa, que vem a memória escrita e justificativa do projeto elaborado, e o texto gráfico e quadros, que vem na minuta A4 e na impressão definida A4. Aí é um mapa que mostra as seguintes ferrovias, né? Que são a ferrovia da Valec, que nesses tracinho azul claro vem a subconcessionado da VLI, né? Para a VLI. Na verde vem a subconcessionado para Rumo. E as azuis escuras são as ferrovias que estão em construção pela Valec. E as tracejadas são os projetos futuros. Já nas demais ferrovias, que são aqui traças do estado para o outro, vem a cinza, que são a nova Transnordestina. Essas dos pontinhos rosas são as estradas de ferro de Carajás. A do roxo aí são estradas de ferro de Vitória a Minas. A marrom vem ferrovias centro-atlânticas. A laranjada, que é a MRS Logística SS.A. A lilás aí, que é a ferrovia Teresina Cristina. Essa rosa mais escuro vem de rumo do Malha Sul, Norte, Oeste Paulista. Essa meia lilás clarinha aí, que é a CPTM. Aí vem a Flumitrens, que é a Supervia. Aí vem a F Juriti, a F Jari, e a F Amapá, e a Transbeta e as Ferroestes. São todas essas linhas que estão tracejadas aí dentro do mapa. E é isso. Bom, então a gente agora encerra a nossa apresentação. Agradecemos a atenção de todos e tenham uma excelente noite.